Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Degen Radio. Eu sou o seu host, Thiago Vilela, e hoje eu tive o prazer de entrevistar o DeFi Guy, quem começou isso aqui junto comigo, para falar um pouco sobre a Tansi, projeto que ele está trabalhando hoje, que se envolve no ecossistema de restaking, facilitando a criação de AVS. A Tansi terá algumas campanhas de incentivo e o Gustavo trouxe bastante alfa aqui para gente. Então, chega de enrolação. Vamos ao episódio. Fala, Gustavo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Para quem não sabe que está assistindo aqui a gente, o Gustavo começou esse podcast comigo, depois saiu para tocar outros negócios. E aí eu queria puxar esse gancho, pedir a você, irmão, para você se apresentar, falar um pouco sobre o seu background, como é que você entrou em cripto e o que te levou a se juntar aí ao time da Tansi. Pô, valeu aí mesmo, Thiago. Como você falou mesmo, a gente começou junto ali. E o meu começo mesmo de cripto foi lá em 2017 com uma galerinha lá de ciência da computação e não sei o que lá da Unicamp, que os caras falavam para mim sobre cripto. E sempre aquela coisa, né? Tipo, o cara fala e você não liga, né? E você acaba perdendo alfa, que poderia, tipo, mudar a sua vida, aquela chance de comprar bem barato um Ethereum, bem barato outros tokens. E aí, em mais ou menos 2019, ali no comecinho meio que da pandemia, quando eu estava terminando a minha faculdade, eu comecei a estudar um pouco sobre cripto, né? Principalmente na área assim de DeFi e tal. Eu via os canais lá do tipo Real Vision, esses caras ali. E aí, mais ou menos em 2021, entrei num canal gringo, né? Que é o Satoshi Street Bets, que é os caras muito degen, que era no comecinho lá de 2021, que foi quando começou aquelas coisas de meme stock e tal, e eu entrei nesses Reddit e tal, e eu comecei a estudar, encontrei uns caras ali, e fui encontrando esses projetos de cripto que eu fui estudando aos poucos. E aí, mais ou menos em 2022, eu comecei a aproximar a comunidade brasileira, né, com a galera da Mercúrios e também com acabei virando embaixador da Aster. E mais recentemente, lá para o final, comecinho de 2023, eu fundei com o Thiago aqui a Degen Radio, né? Que a gente começou fazendo bastante entrevista com a galera, com muita gente importante de cripto. E no finalzinho de 2023, eu entrei na Neuralink, que hoje é o maior aplicativo hoje da Aster. E recentemente eu entrei na Tansi, né? Que é um projeto muito interessante que a gente vai falar aqui, que tira a dor bastante do mercado aí no futuro, né, Thiago? É um background bem. Você fez bastante coisa em cripto. Inclusive, a gente fez algumas coisas juntos, desde a época da Mercúrios, análise, A 357, 357. aqui. Você rodou bastante projeto. Hoje você ainda está na Asta, na Neurolaunch e na Tansi, não é isso? Isso, Esses três isso. ainda. Não, beleza. Como o foco aqui hoje é a Tansi, eu queria pedir a você para dar um overview geral sobre o que é a Tansi, como a origem, contar um pouco sobre a origem do protocolo e tal, e trazer esse overview geral para quem não conhece o projeto, passar aí a entender como é que funciona. Sim. Então, a Tansi, a ideia, vamos dizer assim, overview, a ideia geral da Tansi é o seguinte: hoje a Ethereum ela está ficando bem complexa, né? Ela tem várias Layer 2, tem essa fragmentação de liquidez, é muito caro hoje você fazer uma Layer 2, é milhões de dólares para você criar uma rede e manter essa rede. E aí aconteceu essas tecnologias que apareceram recentemente de restaking, que é basicamente assim, o pessoal falando, ao invés de eu ter que criar minha própria rede, setar validador, ter que distribuir bilhões de dólares de segurança, por que eu não uso já uma Ethereum que tem essa segurança, usando o sistema de restaking, e aí em cima desse sistema de restaking eu crio essas tal de AVS, que são essas networks, que são quase vamos dizer assim, não são uma sidechain, são parecidos com os rollups, que eles têm uma segurança vindo da Ethereum, porque você está usando, por exemplo, que a gente vai comentar aqui, uma simbiótica ou uma Eigenlayer. É que é aquilo que você vai acabar se empilhando camadas. A AVS, Assim no empilha. caso, para a galera que está aí, que tá de fora, que não sabe como é que funciona, a AVS basicamente pega a segurança emprestada, digamos assim, da Ethereum, aluga essa segurança,
Da Ethereum hoje a gente já tem na Solana também. Você aluga essa segurança e você pode criar um rollup, no caso uma Layer 2. Você Uma pode criar bridge. algum... O quê? Você falou? Uma bridge, É oráculo, várias coisas. um oráculo, qualquer aplicação, na verdade, e você consegue fazer. É mais barato, porque você não precisa de validadores novos, você só paga uma taxa para rehipotecar essa segurança, e também você consegue. Eu não sei se hoje já é possível, mas está no roadmap mas está no roadmap da Eigenlayer. Da Eigenlayer, por exemplo, que as AVS possam elas se comunicarem entre si de forma mais segura. Então, essa aí é uma possível vantagem de estar construindo um AVS. Mas Sim. pode continuar, pode voltar lá. Thiago, se você quiser, não sei se você pode liberar ali um pouco o slide rapidão, é que Pode? aí para... Então, vamos lá. Então, tipo, a Tansi, né, como eu estava explicando aqui pro Thiago, ela hoje, o maior problema que tem nas AVSs, que o Thiago explicou aí muito bem, é o seguinte, né, ainda é muito caro você criar uma AVS, né, ainda você tem o custo, né, por exemplo, dos indexadores, sequenciadores, explorador de blocos, as próprias bridges, os oráculos, toda essa parte técnica que você tem que para rodar uma Layer 2 ou uma AVS, ela ainda é muito cara e limita muitos projetos de conseguirem criar sua própria aplicação. Então, o grande lance da Tansi é que ela quer fazer essa infraestrutura, né, que está aqui, o mais rápido possível e barato. Então, uma AVS que vai querer criar um projeto de DeFi, ou um rollup, ou alguma coisa de game, ao invés de ela ter que setar toda essa parte complexa, ela só vai lá na interface, por exemplo, aqui da Tansi, que é rapidão, então você consegue facilmente criar a sua AVS. Então você clica aqui no botãozinho, coloca o nome da sua AVS aqui, no caso AppChain e tal, e você vai com esses módulozinhos fazendo a sua rede bem, vamos dizer assim, customizada, né? E aí quando você, vamos dizer assim, termina toda a sua configuração, você clica aqui em rodar, e aí a sua AVS já vai estar rodando com a segurança da Symbiotic, né, que aqui é o que a gente vai falar um pouquinho depois, ou seja, com a segurança compartilhada da Ethereum, né, Thiago? Entendi. Entendi. Porra, massa. Então, ela funciona, no caso, para você deployar uma AVS utilizando a Tansi, funciona como se fosse uma ferramenta de Rollup as a Service. Seria mais ou menos isso, Exato, grosso modo. exato. A grosso modo é meio que isso, é um Rollup as a Service, só que às vezes, por exemplo, tem alguns projetos de Rollup as a Service, que nem Caldeira e tal, que assim, eles, basicamente os projetos, eles só pagam uma taxa para a criação dos rollups para a Caldeira. Mas no caso aqui da Tansi, você pode ver que na arquitetura dela, ela tem o que a gente chama de Block Production as a Service. Então, a Tansi também faz o sequenciamento. Então, ela provém o sistema de sequenciadores, o sistema todo de produção dos blocos dessas AVSs, o que deixa mais barato ainda. E aí facilita, como você falou, talvez aí no futuro, de até você ter uma liquidez, né? Uma liquidez compartilhada. Isso entendeu? Pô, interessante. Isso aí é legal porque se a gente vai não só para os modelos de Rollup as a Service, você vai até se olhando para uns provedores de staking grande. A maioria desses caras, eles não olham muito, não tem uma visão muito de business para ser sustentável no longo prazo. A não ser que você Sim. tenha uma demanda tipo, surreal e isso pode demorar muito a acontecer, ou pode realmente não acontecer, aquela demanda tão absurda. E você ter moldar isso como negócio é uma parada tipo interessante. Eu acho interessante você ter já definido o que é que você quer ter com suas linhas de receita. Exato, né? Porque como você falou, imagina um cara ter, não, eu vou criar um roll-up na Ethereum. Bom, então você tem que ter uns 5, 10 milhões de dólares, né? E qual vai ser o retorno? Será que vai ter demanda de espaço de bloco? Vai ter usuário suficiente para pagar esse investimento, né, Thiago? Então, Complicado. é complicado, e aí se você tem, eventualmente, tipo, a chance de fazer um projeto mais simples, bem mais barato, rodando numa AVS, talvez faz mais sentido.
E aí você vai ter a segurança do Ethereum, porque, por exemplo, nessa arquitetura aqui, você tem aqui vamos dizer assim, Ethereum está meio que aqui, e aí você vai ter a Symbiotic, que vai ter os operators, que basicamente estão tendo a segurança vamos dizer assim, validando a Ethereum Layer 1, mas os operators, eles podem escolher também a validar vamos dizer, as AVS da Tanse, né? Então eles ganham não só o token da Ethereum, mas também os tokens das AVS que eles estão assegurando, né, Thiago? Entendi. Agora, uma coisa que me deixou na dúvida foi o seguinte agora. A Symbiotic, ela é um protocolo de staking que ela permite a criação de AVS. A Isso. Tansy também, só que ela é construída em cima da Symbiotic. Uhum. Por que que eu, como, pô, tô construindo, sei lá, uma rede Oráculo, por que que eu Uhum. usaria uma AVS da Tansy ao invés de usar a Symbiotic diretamente? Então, Porque eu pagaria um serviço para Tansy e que está pagando para a Symbiotic ao invés de pagar direto para a Symbiotic? o grande lance que a gente viu desse gargalo é que tem muitos projetos desse de restaking, né, Thiago, da própria Eigenlayer e da Symbiotic, é que a criação de AVS ainda é muito caro para eles, né? Então, as AVS que estão rodando na Symbiotic não tem, eles não fazem esse serviço, eles não oferecem esses serviços de produção de blocos e tal. Basicamente, vamos dizer assim, não é muito abstraído do cliente. Então, por isso que a Symbiotic fez a Hum, parceria com a própria Tansy, né? Porque a Symbiotic observou de que a especialização deles é o restaking, né? Eles vão focar nessa questão da segurança ou dos operators, vaults, tudo a infraestrutura que, por exemplo, a Symbiotic tem, né? Que é mais ou menos essa infraestrutura, e a parte de networks, né? As AVSs, elas vão usar a própria Tansy, né? Então eu não duvido no futuro que boa parte dessas redes, né, que você tem de restaking, elas podem, por exemplo, a própria Tansy, ela pode plugar com a Eigenlayer no futuro ou com outras que estão no sistema de restaking, porque elas vão ver um certo valor, né? Tipo, eu quero o serviço da hum. Tansy para eu criar um efeito rede maior meu das AVS no meu ecossistema, né? Então, pô, entendi. A Tansy acaba sendo um facilitador muito parecido com que a Caldeira faz pros rollups. A Caldeira, eu esqueci o nome do outro agora que fazia isso também. Conduit. Bem Uhum. nessa pegada. Só que, pô, se no caso a Simbiótica, então ele vai. Tudo que vier quero construir um ABS, tem algum gargalo. Digamos Uhum. que chego para Simbiótica, Simbiótica, não, Tansy, eles resolvem para você. A parceria funciona mais ou menos assim? Nesse ponto, né, principalmente dependendo de qual cliente a gente está falando, mas vai ser uma parceria bem próxima mesmo, né? Então, tipo, vai ser uma espécie de um standard, assim, de você criar um AVS junto já com o framework e a infraestrutura que a Tansy já tem criando aqui. Então, por exemplo, Entendi. eu quero criar uma AVS com a Symbiotic, e aí a Tansy ela vai oferecer já essa infraestrutura, né? Como eu Sim. falei, indexador, explorador de blocos, a produção de blocos em si, e aí a Tansy basicamente conecta na segurança que a Symbiotic provém, né? Sim. Entendi, entendi. Pô, interessante, velho. E hoje a Tansy, ela já tá em mainnet, tá em testnet é, fechada, aberta? Como é que Então, tá aí o desenvolvimento atual da Tansy? A Tansy, ela teve uma campanha aí a primeira campanha de testnet, que ocorreu ali há uns 2, 3 meses atrás, né? Teve bastante participantes, tivemos transações, Sim, bastante. Na época, ela tinha vamos dizer assim, a imagem de AppChain, né? Ela não está ainda tão voltada na época para AVS, tanto que a documentação da Tansy ela vai atualizar aí nas próximas semanas. Então, quando você sim. entrar no site aqui, por exemplo, no GitHub ou eventualmente aqui na parte mais técnica, né, que é aqui no site em si, você vai ter uma documentação muito mais voltada para AVS as a Service do que necessariamente AppChain, Hum, né? Então isso aqui vai mudar bastante e muito uhum. pelo fato dessa parceria, né, com a Symbiotic, né?
Pô, entendi. Então, no caso, hoje em dia pivotou 100% do que era antes, que era focado em AppChains, na Polkadot. Hoje em dia pivotou 100%. Não tem mais nada relacionado a isso, ou ainda tem esse produto e está caminhando para descontinuar? Então, a produção, vamos dizer assim, seria possível, como eu falei para você aqui, a Tansy, ela teria essa condição, principalmente de criar uma AppChain também no lado da Polkadot, né? Muito porque a Tansy ela vai ser meio que agnóstica, né? Como ela vai ser essa espécie de que eles chamam de middleware, que é uma Sim, tecnologia que está no meio e ela pode conectar com vários ecossistemas. Então, ela pode ser vamos dizer assim, uma provedora de AVS para o ecossistema da Ethereum conectando com a Symbiotic, mas ela pode ser também uma provedora de AppChains conectados com a Polkadot ou eventualmente até com a entendi. Solana, né, Thiago? Entendi. É interessante. Essa migração aí faz sentido, porque você sai do ecossistema que está um pouco mais esquecido, digamos assim, e indo para Uhum, um caminho que está com mais demanda. É, sim, bom, posso fechar aqui o slide? pode. E aí, pronto, beleza. Então tá começando, vai começar a testnet, então, dessa parte das AVS, É, da certo? segunda campanha, é. A segunda campanha, que é para o novo produto, que é o que a gente está falando aqui. Seria mais ou menos Isso. isso, né? Uhum. E como é que tá de ecossistema de parceria hoje? Tem alguma coisa que você pode falar, ou você tipo, não pode falar ainda? Você pode falar É, alguma coisa sobre a parceria, sobre o ecossistema que está se formando? Hoje já tem X AVS para ser deployadas quando lançar? Como é que tá? uma das grandes parcerias que a gente está comentando aqui, que já foi até divulgado, foi com a Lumia, né? A Lumia, que é do Orion Protocol, que estava relacionado ali a RWAs. A gente também Lembrei. teve. A gente está ali com uma conversação com o pessoal da Trax. O grande lance da Tance, ela também tem uma presença muito grande no Brasil. Então, a gente fez recentemente uma parceria com o Flow Podcast. Legal. Ah, a gente está chegando talvez ali com outros projetos interessantes que a gente não pode mencionar agora, mas é Faz bem parte. grande assim no setor de games e tal. Então, assim, a gente está construindo, né? E como você falou, a gente está se aproximando cada vez mais com o ecossistema da Ethereum, né? E essas parcerias que a gente está tendo de restaking, que foi o caso ali da Symbiotic, que foi muito importante, né? E outras parcerias que estão por aí, né, Thiago? Entendi. Então, pô, você falou do Flow, vocês estão indo para algumas coisas aqui no Brasil, vocês estão indo mais buscando esse nicho de entretenimento? Tem algum nicho que vocês focaram? Não, fala, esse nicho aqui tem é um oceano azul, eu vou me jogar para cá? Ou tá meio que agnóstico a nichos, a setores também, sem preferências? Então, basicamente assim, quando você fala de AVS, você pode ter muitas coisas, né? Mas assim, o ideal mesmo que a gente está focando bastante em RWAs, porque acho que é um produto que faz muito sentido em cripto, né? Games, porque você consegue criar comunidade, bastante atividade também, né? E projetos, vamos dizer, a RWA já está de uma maneira linkado com DeFi, né? Sim. Então, são esses projetos aí que, se você for ver, são os que mais levantam capital e aonde que o venture está de olho, né, Thiago? Hoje em dia as coisas estão mudando um pouco, né? A galera tá começando a ver projetos de infra saindo em valuations abaixo dos últimos rounds. E eu Aham. acredito que agora os VCs eles estão começando a olhar mais para aplicações Aplicação. aí, É. procurar product market fit, que não é só mais lançar, vai lançar valendo bilhões e, pô, ganhei o dinheiro. Agora as pessoas vão ter que trabalhar um pouquinho para encontrar produto market fit e encontrar cliente, coisa que por muito tempo a gente não teve no mercado. Sobre a fase do roadmap que vocês estão agora, você teve a fase 1 da testnet, vai ter agora a fase 2, você falou, e, pô, vou perguntar o que o povo quer saber. As pessoas querem saber se vai ter aqui campanha de testnet incentivada, se tem data para mainnet já, se você pode falar se vai ter token ou não. Se não puder também, a gente entende. É,
Consegue falar um pouquinho sobre essa parte? Com certeza, né, Thiago? Vai ter sim campanha incentivada, né? Nós vamos ter ali a nossa campanha incentivada mais ou menos na segunda metade de novembro, para final de novembro, que vai ser LF2 campanha, fazendo principalmente vamos dizer assim, atividades relacionadas ali a simbiótica e outras coisas, talvez algumas coisas relacionadas ali com o Telegram. Então é bem importante, né, a galera ficar de olho. E, obviamente, a gente tem a ideia de lançar o token provavelmente ali no primeiro quadrimestre do ano que vem, né? E o pessoal que realmente participar, né, da segunda campanha, você vai ter algumas vantagens, assim, vamos dizer assim, entrar em umas whitelists ou algumas coisas assim. Então, é bem importante o pessoal participar mesmo, né? Além de você conseguir ali um airdrop e tal, você também vai ter outras vantagens, né, Thiago? Entendi, entendi. Isso aí é interessante. Vai, falando, toca, agora você tocou em airdrop. Você pode falar alguma coisa sobre token? Se vai ter airdrop, se não vai? Você pode comentar sobre isso? Sim, Eu sei que normalmente é não tudo pode, mas minha público. obrigação aqui é perguntar. Aham. Não, porque a campanha da LFD já é bem, vamos dizer assim, quando você entra lá na página, você já tem ali até a distribuição, né? Porque a gente fez já a primeira campanha, então você já consegue ver os rankings do pessoal e quanto eventualmente eles vão receber. Então já é bem público, assim, que vai ter um airdrop. E a gente vai ter a segunda campanha, e a galera que participar da segunda campanha também vai ter outras vantagens, como eu falei ali, de entrar numa whitelist e umas coisas assim, né? Entendi, entendi. Não, velho, show de bola. Pô, velho, então aqui sobre a parte da Tância é isso. E antes da gente fechar aqui, da época que você saiu, eu adicionei duas perguntinhas no final para todos os convidados. É, e não é porque você era co-host aqui que você vai escapar dessas perguntas também. A primeira é: como você descreveria a Tance em uma frase? É, rapidez e baixo custo. Rapidez e baixo custo. Portanto, gostei. E a outra, essa daí você já conhece. É um alfa para a galera, pode ser sobre qualquer coisa, não precisa ser sobre a Tance, não precisa ser sobre mercado, sobre o que você quiser. Quem quer trabalhar na indústria, pode ser sobre a Tance, já soltou algumas coisas, qualquer coisa. Um alfa para quem está assistindo a gente aqui. Então, o Alpha eu recomendaria bastante de vocês, como eu falei, essa questão do whitelist aí da Tansk é bem importante. E também nos meus outros projetos aí que eu falei, que a gente vai ter também uns airdrops no futuro. Então, eu recomendo também acessar ali o meu grupo lá da Neurland, que tem bastante coisa rolando lá, né, né, Thiago? Ele deu um alfa estilando outro projeto, agora sim, pô, dá um alfa prático pra galera agora, para É. agora. Solta alguma coisa pra galera para agora. Tá, Neurolaunch, ele acabou de falar que vai ter airdrop, galera, então para quem tiver interesse aí, dá uma olhada lá. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição, tanto do Twitter do Gustavo, quanto do Twitter da Tance, as informações para vocês procurarem lá. Mas manda brasa aí, Gustavo. Solta o alfa pra galera, pô. Eu acho que assim, o maior alfa que eu vejo, principalmente para, vamos dizer assim, no mercado, vai ser esses. Puta, aí é difícil, porque tem muita coisa acontecendo, né? Tipo, Só precisa falar um, velho. Só precisa falar um. Não precisa falar muita coisa, não. Só um. eu diria que fica de olho principalmente no mercado de meme coins no Bitcoin, que eu acho que é um movimento que vai acontecer muito forte. E o segundo, também o mercado de DeFi do Bitcoin, então vai ter várias infraestruturas que podem plugar ali, e porque hoje a dominância do Bitcoin é muito grande, e acho que vamos dizer assim, é uma tendência do mercado de todo mundo cada vez ir mais para lá, né. Eu. Com DeFi nem tanto, mas com as meme coins eu também tô bullish com as meme coins do Bitcoin. A gente tá gravando isso aqui dia 1º de novembro, então eu tô bem. Tenho estado bem bullish também com as meme coins do Bitcoin. Pô, Gustavo, pô, brigadão por ter vindo.
Pô, foi bom demais saber um pouco mais sobre a Tance, trocar ideia com você é sempre bom. E, pô, antes de encerrar, fala pra galera onde é que a gente pode saber mais sobre vocês, sobre a Tance. Então, né, eu tenho o meu canal, né, que eu faço os updates ali semanais, que é o DeFi Guy 22, que tem, já tem lá um tempinho que eu venho fazendo vídeos. Também você pode me encontrar aí no Twitter, né, o DeFi Guy 22 também, né, que você pode acessar lá rapidão no Twitter. E com a Tance, né, eu recomendaria, né, Thiago, posso deixar, depois você pode deixar até o link ali na Vou descrição, deixar tudo na descrição. de acessar o site da Tance, tance.network, e entrar no nosso Telegram, o Telegram brasileiro, porque todos os anúncios já estão traduzidos lá, então você não precisa ficar traduzindo no site e tal, então o Telegram Brasil da Tance, né. Ah, show de bola, então. Pô, vou deixar todos os links aqui na descrição. E, pô, é isso, velho. Obrigadão por ter vindo. E tamo junto. Tem algumas palavras finais? Não, é isso mesmo aí, Thiago, valeu pela oportunidade de falar e bora pra próxima aí, falou. Valeu, valeu. Tamo junto.